Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, da Coligação Espírita Progressista. O meu nome é Carla, eu sou uma das voluntárias da nossa querida CEP e estou aqui com vocês hoje para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de agradecer desde já a presença de vocês que nos acompanham todas as quartas-feiras às 19 horas e pedir para que aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, assim o façam, ativem o botãozinho lá de notificações para vocês serem notificados toda vez que a gente tem um vídeo novo no nosso canal. Se vocês também gostam de interagir com a gente, deixa aí a sua curtida, o seu comentário e se puder também compartilhe com os amigos esse vídeo para que essa mensagem possa chegar até o maior número de pessoas possível. Então nesse instante, lembrando, nós vamos seguir o mesmo roteiro de sempre, né, que é um roteiro que vocês podem seguir na casa de vocês, que é a prece inicial para que a gente deixe de lado a agitação do dia a dia, entre em sintonia com os bons espíritos. Na sequência, a gente faz o estudo de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns comentários, uma leitura complementar, vibrações e prece final. Para aqueles que quiserem, por favor, podem deixar o seu copo com água durante o nosso estudo, porque o plano espiritual pode fluidificar enquanto estamos aqui e no final a gente toma se beneficiando da água fluida. Nesse instante, então, vou convidar todos vocês para que a gente vá serenando os nossos pensamentos, colocando na nossa tela mental a imagem de Jesus Cristo, agradecendo pelo dia de hoje, pela semana, pela vida e pedindo: Mestre querido, que nesse instante o Senhor possa estar junto de nós, iluminando os nossos pensamentos e os nossos corações, através dos benfeitores amigos, que possamos tirar o melhor proveito da reunião de hoje, através dos estudos das lições. Que assim seja. Muito bem, gente, então nós vamos continuar o nosso estudo e a gente está no estudo do capítulo 28, né? Que é os itens 15 a 17. Nesse capítulo 28, a gente está na coletânea de preces espíritas. A gente está no item 2, preces pessoais, ou seja, aquelas preces que a gente faz para nós mesmos. E hoje, do item 15 ao 17, a gente vai falar das preces para afastar os maus espíritos. Vamos lá, então, à leitura? 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do corpo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de imundícias. Fariseu cego, purifica primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que parecem por fora formosos aos homens e por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda asquerosidade. Assim também vós outros, por fora vos mostrais na verdade justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Item 16, prefácio. Os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas, para evitar as obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Prece, é o item 17. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens,
Espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que zombais da credulidade. Eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Bom, esse é o trecho do nosso estudo, então tem algumas coisas que a gente deve lembrar. E ele começa falando, né, no trecho aí do Evangelho, dando exemplo, né, dos fariseus, né, que deixavam os pratos limpos, mas por dentro não tava boa a coisa. É bem como aquele dito popular, né, por fora boa viola, por dentro bom pão bolorento, né, assim que a gente ouve falar no dia a dia. E na maioria das vezes nós somos assim. Nós nos mostramos, colocamos máscaras e aparentamos algo que não temos por dentro. Muitas vezes a gente leva junto com a gente, carrega junto com a gente defeitos e imperfeições que as pessoas desconhecem. E são justamente esses defeitinhos que a gente tem, essas imperfeições, que se afinam com esses espíritos que aqui tá escrito como maus espíritos. Quem que a gente entende por maus espíritos, né? Maus espíritos são os nossos irmãos que ainda estão em desequilíbrio, ainda não conseguiram afinidade com o Pai Celestial, nem com Jesus, nem com os espíritos de boa índole. Por quê? Porque insistem em suas imperfeições, em seus defeitos. E justamente quando há uma coincidência, quando há uma afinidade dessas imperfeições e desses defeitos com esses irmãos, a gente acaba tendo a companhia deles junto de nós, pela lei da sintonia. Então, não basta ordenar, como ele fala aqui, vai embora, né? Como ele fala, ele explica aqui Kardec, não basta ordenar, não basta pedir para que eles se afastem, é preciso que se elimine dentro de nós o motivo dessa afinidade, não é mesmo? Então, a gente pode falar, e até mesmo na prece aqui, quando Kardec fala, ele fala, né? Eu peço para que eles se afastem tudo, mas peço também a misericórdia para eles, porque são irmãos que ainda não possuem conhecimento, ou se o possuem, ainda não abrem mão das suas tendências negativas. E tendências negativas, todos nós as temos. Tá? Quem sabe um dia a gente já não foi um desses irmãos que ficava buscando companheiros para manter os seus antigos vícios, né? Quando a gente fala de irmãos que se aproximam para a gente, dentro da literatura aí do Espiritismo, a gente tem, né, da manutenção de alguns vícios, como do fumo, por exemplo, se aproximam de nós para poder ter as mesmas sensações, mas o mais corriqueiro são aqueles pensamentos impuros, né, aqueles pensamentos que a gente não deveria ter. Às vezes sentimentos de ódio que vêm pensamentos para agressão, tanto verbal quanto física, pensamentos de inveja, de querer dar um jeito de puxar o tapete do outro, né? Então são pensamentos que, querendo ou não, ainda devido à nossa imperfeição também e à nossa falta de vigilância, a gente tem. E são nesses momentos que a gente fecha a parceria com os nossos irmãos em desequilíbrio. Então, não basta falar para eles, vai embora, se você continua mantendo o mesmo pensamento de vingança, de ódio, de inveja, de revolta. Porque quanto mais você pensa, mais você se liga a esses irmãos. Então, a gente pode fazer a prece sugerida aí por Kardec, mas o mais importante é que a gente lembre que durante a nossa prece pessoal, todos os dias, a gente deve tirar um momento para realmente repensar as nossas condutas do dia. Quando a gente fala em prece diária, prece pessoal, muitas vezes a gente vai no automático. Faz alguma prece que a gente conhece, como Pai Nosso, a oração de São Francisco,
ou às vezes a gente até tem o nosso próprio roteiro, mas a gente faz mecanicamente. Eu peço para vocês atenção exatamente nisso. Pare uns minutos antes e antes de começar a sua prece, analise o seu dia e principalmente a sua conduta, tendo a humildade de identificar, já que se você já está estudando a doutrina há algum tempo ou está iniciando, você já tem condições de identificar onde você está errando, né? Então, e se ainda não conseguir identificar onde está o teu erro, peça humildemente para o teu mentor, para o teu espírito protetor, que na prece clareie os teus pensamentos, que através de uma leitura desperte em você a lembrança daquilo que você não está conseguindo enxergar, que a tua conduta não está boa. E eles nos ajudam. Pega um livrinho desses que a gente tem, né? Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Segue-me, Coragem, tem tantos livros. Abre ao acaso que não vai ser o acaso, vai ser ali guiado pelo mentor e vai te ajudar nessa análise, né, da onde você pode melhorar a sua conduta, tornar a sua conduta mais cristã. Né? Então comece por aí, não ponha toda a culpa no mau espírito. O mau espírito só permanece junto com você, vai várias vezes, como diz aqui a lição de Kardec, tentar te instigar, mas se você estiver vigilante, se você mantiver a rotina, a consistência da prece, né? Da rotina da prece, das boas condutas, do mesmo jeito que vem essa sugestão pelo pensamento para fazer coisa errada, você a corta porque você já sabe o que é correto. Então, o momento da oração é um momento muito importante. Faça essa análise, peça ajuda aos mentores, faça a leitura e aí sim você começa a fazer a sua prece, pedindo forças, pedindo resiliência, pedindo vigilância para que você não caia nos mesmos erros, para que você não reincida nos mesmos erros. Não esqueça de pedir pelos irmãos que o acompanham, pelos irmãos que se aconchegam próximos a ti, porque você ainda não tem a vigilância do seu pensamento. Peça por eles, assim como você peça para você. Como você pede para você reequilíbrio, força, peça para que eles também possam cair em si, que possam aceitar Jesus, Deus e que possa abrir a mente e o coração desses irmãos, tá bom? Aqui vale lembrar o exemplo, né, que a gente vê aí nos filmes do Divaldo, né, que foi perseguido aí por um obsessor durante muitos anos e que isso não afetava porque ele era vigilante, ele mantinha as preces, mantinha a boa conduta, tanto assim foi que chegou um momento que o próprio obsessor acabou, né, se rendendo e vendo que ele realmente tinha se modificado. Lembrando que nós somos espíritos eternos, a gente nem sempre foi uma flor de candura, a gente provavelmente deve ter feito aí várias coisas das quais a gente não se orgulha ou não se orgulharia se soubesse. E graças a Deus a gente não lembra e estamos tendo uma oportunidade de fazer diferente, mas tem irmãos que às vezes podem estar ainda chateados conosco no plano espiritual ou irmãos que, como eu disse, às vezes se aconchegam de nós pela nossa falta de vigilância e ainda as nossas tendências negativas. Então, para todos esses casos, a melhor solução sempre é a prece, o estudo constante e principalmente a nossa reforma íntima. Para a gente entender melhor como a gente pode se prevenir, como a gente pode fazer no nosso dia a dia para mudar esses pensamentos, eu busquei na nossa leitura complementar o Agenda Cristã de André Luiz, no qual ele dá algumas dicas assim pra gente, e eu vou ler 2 lições porque elas são bem curtinhas hoje. Então a primeira lição em que ele dá uma ajuda nessa vigilância diária que a gente deve fazer é a lição 34, previna-se. Ele fala: equilibre sua justiça, subtraindo-lhes inclinações para a vingança. Olha só. Acautele-se com seu desassombro, para não cair em temeridade. Analise sua firmeza, para que não se transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes, a fim de que não se convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria.
Estude sua dor para que não seja revolta. Controle seus melindres de modo que não se instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua franqueza, a fim de que sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Então, olha só quantas atitudes que geralmente a gente é invigilante, né? Se acontece alguma coisa que a gente vê como injusta, a gente já quer vingança, como ele fala aqui na primeira, né? Ou então, aqui na outra parte que ele fala, porque eu sou, né? Sou verdadeira, eu falo mesmo na lata, né? Meça as suas palavras, não fica aí destilando veneno. Quanto mais você pensa no erro dos outros, né? E julga, você atrai, né? Esses irmãos também. Você, gente, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem telhado de vidro. Então essa lição, previna-se, é uma lição sobre vigilância. E é uma lição que a gente pode usar aí para o controle dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. A segunda lição é a defenda-se. Olha só. 41, tá? Lição 41, defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Quantas vezes a gente ouve, né, um boato, e aí vem aquela sugestão, não, fala mais disso, vamos saber mais, vamos ver o que acontece. Para quê? Né? Não é do nosso interesse. O nosso interesse é ser melhor ou ajudar. Se não for para ajudar, melhor não ficar, né, fazendo boatos. Aqui. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Veja só como ele dá o exemplo e mostra como isso afeta os nossos pensamentos. E é justamente o pensamento que nos une aos irmãos, aos bons irmãos, aos bons espíritos, quando a gente mantém bons pensamentos, pensamentos de elevação, de crescimento, de desenvolvimento, de caridade, assim como também nos levam a uma elevação inferior quando a gente deixa se levar pelas nossas imperfeições, pelos nossos defeitos, pelas tendências negativas, atendendo, né, e fechando aí uma parceria mental com os irmãos em desequilíbrio. Então, para finalizar, ele fala: não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer, ensine-os a gozar o prazer de viver. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Então, lições muito importantes, lições curtas, né? André Luiz tem essa capacidade de resumir em poucas palavras o que acontece no dia a dia e como a gente deve se portar de maneira evangélica. Por isso que os livros dele, a gente fala muito dos livros do Emmanuel que comentam o evangelho, mas os livros de André Luiz são fontes divinas de luz, porque traz uma clareza, né, em palavras, em frases muito simples, qual é a conduta cristã que nós devemos ter no dia a dia. Então a gente encontra em livros como Agenda Cristã, como Respostas da Vida, como o Sinal Verde. Então toda vez que a gente não conseguir identificar em nós mesmos a nossa conduta invigilante, errônea, é que a gente possa pedir orientação usando um desses livrinhos que provavelmente o mentor vai nos ajudar a identificar aí onde a gente está errando, tá? Então foi esse o tópico de hoje, preces pessoais para afastar os maus espíritos. Lembrando, os maus espíritos são nossos irmãos que estão em desequilíbrio. Eles só se aconchegam de nós porque encontram em nós guarida, morada dentro dos nossos defeitos e imperfeições. Então, para que eles se afastem ou então que eles se tornem nossos amigos também em crescimento e em evolução espiritual, é preciso que a gente mude, tá bom? E que eles queiram mudar também. Muito bem, vamos passando para nossa parte final aqui do Evangelho. E nesse instante, então,
eu gostaria de convidar todos vocês para que a gente coloque os nossos melhores pensamentos em favor dos nossos irmãos nas vibrações de hoje, emitindo pensamentos de amor por todo o nosso planeta, vibrando pela paz, vibrando por todos os locais com problemas de diferenças políticas, diferenças religiosas, com governos extremistas, irmãos em regiões do planeta que estão passando por alterações climáticas que trazem incêndios, que trazem calor ou frio extremo, chuvas torrenciais, inundações, nevascas. Vamos pedindo por todos os locais atingidos pela misericórdia de Jesus, locais atingidos por terremotos, maremotos, enfim. Vamos assim vibrando por todos os governantes do nosso planeta, pedindo paz, cooperação, entendimento, fraternidade. Vamos vibrando pelo nosso país, pedindo por todos os seus governantes e por todo o seu povo. E assim como pedimos pelo povo brasileiro, pedimos por todos os lares ao redor do mundo, para que possam buscar o caminho até Deus através de uma das religiões existentes. Vamos vibrando por todos os locais religiosos, sejam eles igrejas, sejam eles templos, centros espíritas, como a nossa querida CEP, que cada um desses locais possam receber de braços abertos a cada um dos irmãos que buscam, pelo vazio que sentem, pela incompreensão da realidade, buscam as palavras do Cristo, o auxílio para chegar até Deus. Vamos pedindo, Senhor, que eles possam se sentir acolhidos e possam seguir sua caminhada, sua evolução espiritual. Pedimos nesse instante pela nossa casa, pela Coligação Espírita Progressista, na rua Batuíra 297, pedindo por todos os seus voluntários encarnados e desencarnados e por todos os seus assistidos, encarnados e desencarnados, vibrando por todo o bairro da Vila Moraes. E assim, então, eu peço para que cada um de vocês vibrem também pelo bairro no qual estão residindo, vibrando pelo seu lar, imaginando Jesus adentrando o seu lar, trazendo muita paz, muita luz, amparando a cada uma das pessoas que compartilham com você o mesmo teto, sejam eles encarnados ou desencarnados. Rogamos ao Pai, nesse instante, por todos os nossos irmãos que se encontram doentes, acamados, em tratamento, se preparando para as cirurgias. Vibramos, Senhor, por todos os hospitais, por todas as casas de saúde. Vibramos, Pai, por todos os nossos irmãos que não têm um lar, que estão perdidos, com a mente perturbada, em desequilíbrio, irmãos que perderam tudo, famílias inteiras que moram em praças públicas, debaixo de viadutos, pedindo, Senhor, por todos aqueles que os ajudam. Vibramos da mesma forma por orfanatos, por asilos, casas de repouso. E assim, Pai, humildemente, pedimos por nós mesmos, para que possamos, como foi explicado e inspirado na noite de hoje, que possamos fazer sempre a nossa prece, fazer sempre a nossa análise, entender onde podemos melhorar, onde devemos colocar a nossa energia para estarmos mais próximos a Deus nosso Pai, próximos ao Senhor Mestre Divino e aos bons espíritos. Agradecidos que estamos por esse momento de estudo e de reflexão, vamos assim cumprimentando os irmãos espirituais que nos auxiliam nesse trabalho, a equipe de divulgação do Evangelho de Jesus espiritual que nos auxilia aqui e a cada uma das pessoas que nos assistem em seus lares, agradecendo pela proteção, pelo amparo, pela fluidificação da água e rogando ao Pai que nos permita estar aqui mais uma vez, reunidos na próxima quarta-feira às 19 horas, através desse veículo de internet, através desse canal do YouTube, para que possamos continuar os nossos estudos. Agradecidos que estamos, vamos nos despedindo.
Graças a Deus. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês na noite de hoje. Eu quero lembrar vocês que a coligação está em férias agora, em julho, né? Mas a nossa assistência espiritual continua aberta. Todas as terças, quintas, das 14 às 16, das 19 às 21. Aos sábados também, não vou lembrar o horário, mas tem um horário de manhã, que se eu não me engano é das 9h30 às 11h. Mas se vocês não lembrarem, na página do Instagram e também na capa do Facebook, tem sempre lá os horários da assistência espiritual. E sábado, se eu não me engano, é das 15 às 17. Então vá tomar seu passe, se não conhece a casa, vai até lá. E as nossas aulas retornam aí na primeira semana de agosto. Quem tem aula de sábado comigo já sabe que estamos de volta no dia 1º de agosto. E as demais turmas ao longo da primeira semana de agosto, reforçando aqueles que têm vontade de estudar, curso básico com matrículas abertas ao longo do ano. Então, você quer iniciar o básico? Pode iniciar o básico agora nesse segundo semestre. Lembrando que os nossos cursos são presenciais, tá? Básico nós temos também, se eu não me engano, um horário de terça e um horário de quinta. Eu não vou lembrar qual que é a tarde e qual que é o noturno, tá? Mas vocês podem verificar nas nossas redes também que a gente está postando constantemente, né, principalmente nos stories, os horários da assistência e os horários do curso básico, tá bom? Fica aí o convite e espero que vocês tenham uma semana iluminada, não deixem de lado as preces e, se Deus assim permitir, a gente vai se reunir em breve aí na próxima quarta-feira às 19 horas. Fiquem em paz, um abraço fraterno e até mais.